Fala, meu jovem Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, e hoje quero compartilhar com vocês o que eu aprendi com René Descartes. Possivelmente você já ouviu esse filósofo falando, o pessoal comentando, penso, logo existo. Esse cara é René Descartes, mas não foi isso que eu aprendi com ele. Uma das coisas que eu aprendi com o René Descartes é a decomposição analítica. O que é? René Descartes ele diz o seguinte pra gente, que diante de um relógio é necessário você desmontar até a última engrenagem para você saber como é que ele funciona, como é que esse relógio está operando, como é que as coisas funcionam. E na vida a gente precisa ter esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento para entender como as coisas funcionam, como é que vamos dizer assim, as ideologias, vamos dizer, as influências. Por exemplo, Newton, com a metodologia científica, de alguma forma ele foi influenciado por Descartes, né? O próprio liberalismo ali de Adam Smith, né? Essa ideia do indivíduo em si, produzir ele mesmo, ser o cara que vai cuidar da vida dele. Essa é uma ideia cartiana, né? Você tem que entender no fundo da coisa. O que acontece? Duas coisas. O que eu entendi com René Descartes? A necessidade de aprofundamento. Agora, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é uma barreira ao qual a gente precisa considerar, que é a linguagem, aquilo que a gente está falando. Eu posso estar falando isso aqui para vocês estarem entendendo uma coisa completamente errada. Por exemplo, um texto, um material, um livro, igual a René Descartes, eu posso explicar para você pode estar entendendo de um jeito e tudo bem. A pergunta é, você consegue reduzir esse pensamento até o ponto de você entender que esse pensamento é melhor ser interpretado assim? Uma coisa muito interessante que a gente vê são os textos polissêmicos, que é o quê? Aquele texto seja um material de ficção, ou de direção, ou de economia, ou de religião, que diz uma coisa, só que as pessoas entendem aquele texto de maneira diferente, né? Então, as pessoas não consideram aí as estratégias filosóficas que estão aí, tudo quanto é, tem escola para tudo, né? Hoje em dia a gente vê muito, ouviu o povo falar aí da máxima do estoicismo e essa continuação que os estoicos dão. A gente vê muita gente falar de religião, vê aquelas coisas, mas os caras não entendem uma coisa. Vamos reduzir a unidade. De onde veio tudo isso? Como é que a coisa começou? Qual que é a ideia por detrás disso? Qual que é a linguagem utilizada? Qual que é a interpretação que eu estou fazendo? Então, o René Descartes é um cara que ele nos convida a gente poder fazer uma interpretação do negócio igual se fôssemos desmontar um relógio. Pega um relógio, quebra ele ali, puxa ali, faz isso aqui, puxa, até você chegar numa ideia mais simples. Que no final, né, a ideia de Adam Smith é que quando você derruba todos os governos, derruba todas as empresas, derruba tudo, você vai chegar em quem? No indivíduo, numa pessoa só. Essa pessoa em si tem a potência, se ela se misturar com outras pessoas, de formar alguma coisa. René Descartes é um cara muito importante, é necessário a gente ter em consideração, considerar, né, essa ideia da redução cartiana, e a gente entender também esse problema da linguagem, que textos polissêmicos, não é à toa que você vai ver muita coisa de um texto só, fazer várias interpretações, e a gente precisa entender não só o texto, a nossa língua, mas da origem daquele texto. Mas enfim, hoje eu quis falar sobre René Descartes, um cara fantástico, que vale a pena você buscar, e a Caixa de Ferramentas está aqui para isso, para dar um pitaco, falar rapidão. Se você acha que aquele pitaco, opa, deixa eu procurar, gostou, você dá um like, se não gostou, você aproveitou alguma coisa ou não, eu não posso fazer nada. Tá bom, gente? Forte abraço, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas.